Era um homem pobre, morava num casebre com a mulher e 6 filhos pequenos. Vivia triste e inconformado com a sua vida miserável. Um dia, sua esposa sentiu um inchaço na barriga e descobriu que estava grávida do 7º filho. O homem disse: "Quando ele nascer, vou ver se acha alguém que queira ser padrinho do nosso filho." Vestiu o casaco. E lá se foi o homem, andando e pensando. Quanto mais pensava, mais andava, inconformado e triste. Mas ninguém consegue colocar rédeas no tempo. O dia passou, o sol caiu na boca da noite e o homem ainda não tinha encontrado ninguém que aceitasse ser padrinho de seu filho. Desanimado, voltava para casa, quando deu de cara com uma figura curva, vestindo uma capa escura, apoiada numa bengala. A bengala era de osso. "Se quiser, posso ser madrinha de seu filho." "Quem é você?" "Eu sou a morte." O homem não pensou 2 vezes. "Aceito. Você sempre foi justa e honesta, pois leva para o cemitério todas as pessoas, sejam elas ricas ou pobres. Quero que seja madrinha do meu 7º filho." No dia combinado, a morte apareceu com sua capa escura e sua bengala de osso. O batismo foi realizado. A morte chamou o homem de lado. "Fiquei muito feliz com o seu convite. Em todos os lugares por onde ando, as pessoas fogem de mim, falam mal de mim, me xingam e me amaldiçoam. Na verdade," confessou a morte, "você é a primeira pessoa que me trata com gentileza e compreensão. Quero retribuir tanta consideração." A morte declarou que para isso transformaria o pobre homem numa pessoa rica, famosa e poderosa. "Só assim você poderá criar e proteger e cuidar com muito zelo do meu afilhado." O vulto explicou então que a partir daquele dia o homem seria um médico. "Médico eu? Mas eu não entendo nada de medicina." "Preste atenção." Mandou o homem voltar para casa e colocar uma placa dizendo-se médico. Daquele dia em diante, caso fosse chamado para examinar alguém, se visse a figura dela, a figura da morte, na cabeceira da cama, isso seria sinal de que a pessoa iria ficar boa. Em compensação, rosnou a morte, "se me enxergar no pé da cama, pode ir chamando o coveiro, porque o doente logo, logo vai esticar as canelas." A morte esclareceu, ainda que seria invisível para as outras pessoas. Daqui para frente, vai ter o dom de conseguir enxergar a morte cumprindo sua missão. Dito e feito. Logo apareceram as primeiras pessoas adoentadas. O tempo passava correndo, feito um rio que ninguém vê. Sua fama de médico começou a crescer. É que aquele médico não errava uma. O doente podia estar muito mal e já desenganado. Se ele dizia que ia viver, estar muito mal e já desenganado, ele ia estar. O doente podia estar muito mal e já desenganado. Se ele dizia que ia viver, dali a pouco o doente estava curado. Em outros casos, o médico chegava, olhava, examinava, coçava o queixo e decretava: "Não tem jeito." E não tinha mesmo. A pessoa sentia mal, ficava pálida e batia as botas. A fama do homem pobre que virou médico correu o mundo, e com a fama veio a fortuna, muitas pessoas eram curadas, pagavam muito bem. O sujeito acabou ficando rico, mas o tempo é um trem que não sabe parar na estação. Certa noite, bateram na porta da casa do médico. Dessa vez não era nenhum doente pedindo ajuda. Era uma figura curva, vestindo uma capa escura, apoiada numa bengala feita de osso. A figura falou em voz baixa: "Caro compadre, tenho uma notícia triste. Sua hora chegou. Seu filho já está um homem feito. Estou aqui para levar você." O médico deu um pulo da cadeira. "Mas como? Fui pobre e sofri tanto. Agora que tenho uma profissão, ajudo tantas pessoas,
Tenho riqueza e fartura, você aparece para me levar? Isso não é justo. A morte sorriu. Vá até o espelho e olhe para si mesmo. Está velho, seu tempo já passou. O médico não se conformava e argumentou e pediu e suplicou tanto que a morte resolveu conceder mais um pouquinho de tempo. Só porque só porque somos compadres, vou lhe dar mais um ano de vida. Um dia recebeu um chamado. Era urgente. Uma moça estava gravemente enferma. Disseram que seu estado era desesperador. O homem pegou a maleta e saiu correndo. Assim que entrou no quarto da menina, enxergou parada no pé da cama a figura sombria e invisível da morte, pronta para dar o bote. Era muito bonita e delicada. O homem sentiu pena. Uma pessoa tão jovem, com uma vida inteira pela frente, não podia morrer assim, sem mais nem menos. Isso está muito errado, pensou o médico e tomou uma decisão. Pela primeira vez vou ter que desafiar minha comadre. E rápido, de surpresa, antes que a morte pudesse fazer qualquer coisa, deu um jeito de virar o corpo da menina na cama, de modo que a cabeça ficou no lugar dos pés e os pés foram parar do lado da cabeceira. Fez isso e berrou: tenho certeza, ela vai viver. Dali a pouco, a linda menina abriu os olhos e sorriu como se tivesse acordado de um sonho ruim. A família da moça agradeceu e festejou. A morte foi embora contrariada e no dia seguinte apareceu na casa do médico. Que história é essa? Ontem você me enganou. Mas ela ainda era uma criança. E daí? Aquela moça estava marcada para morrer, disse a morte. Você contrariou o destino. Agora vai pagar caro pelo que fez. Vou levar você no lugar dela. O médico tentou negociar, disse que queria viver mais um pouco. Nós combinamos um ano. Nosso trato foi quebrado. Venha comigo. Lembre-se de que hoje eu fui a única... Lembre-se que até hoje eu fui a única pessoa que tratou você com gentileza e consideração. A morte balançou a cabeça. Quer ver uma coisa? Perguntou ela. E num passe de mágica transportou o médico para um lugar desconhecido, cheio de velas acesas de todas as qualidades, tipos e tamanhos. O que é isso? Cada vela dessas corresponde à vida de uma pessoa, explicou a morte. As velas grandes, bem acesas, cheias de luz, são vidas que ainda vão durar muito. As pequenas são vidas que já estão chegando ao fim. Olha a sua. E mostrou um toquinho de vela com a chama trêmula quase apagando. Mas então minha vida está por um fio. A morte fez que sim com a cabeça. Em seguida, transportou o médico de volta para casa. Tenho um último pedido a fazer. Antes de morrer, gostaria de rezar o Pai Nosso. A morte concordou. Quero que me prometa uma coisa. Jure de pé juntos que só vai me levar embora depois que eu terminar a oração. A morte jurou e o homem começou a rezar. Pai Nosso que... Começou, parou e sorriu. Vamos lá, compadre. Termine logo com isso que eu tenho mais o que fazer. Coisa nenhuma, exclamou o médico, saltando vitorioso da cama. Você jurou que só me levava quando eu terminasse de rezar. Pois bem, pretendo levar anos para acabar de rezar minha reza. Ao perceber que tinha sido enganada, mais uma vez, a morte resolveu ir embora, mas antes fez uma ameaça. Deixa que eu pego você. Dizem que aquele homem
Ainda durou muitos e muitos anos, mas um dia, viajando, deu com um corpo caído na estrada. O velho médico bem que tentou, mas não havia nada o que fazer. Que tristeza, morrer assim sozinho no meio do caminho. Antes de enterrar o infeliz, o bom homem tirou o chapéu e rezou o Pai Nosso. Mal acabou de dizer amém, o morto abriu os olhos e sorriu. Era a morte, fingindo-se de morto. Agora você não me escapa. Naquele exato instante, uma vela pequena, num lugar desconhecido e estranho, estremeceu e ficou sem luz.